Bom, nós vamos falar aqui de um tema que realmente está no dia a dia hoje, de todas as pautas de energia, está surgindo o hidrogênio verde. E o hidrogênio verde, ele tem uma expressividade. Carlos, satisfação tê-lo aqui, né? Tem um significado muito grande para o Nordeste. Então, por isso é importante que as pessoas todas conheçam essa oportunidade, uma oportunidade do Brasil, mas, em particular, é uma oportunidade do Nordeste. Isso aqui por quê? Por que a importância dessa transição energética? Nós estamos todos ameaçados aí com a questão climática, das emissões de gases de efeito estufa. E o detalhe importante é que praticamente 73% dessas emissões são emissões decorrentes da produção de energia. Ou seja, reduções de carbono tem que ser através da energia. E o processo, essa redução, existe aí um estudo feito pela IRENA, que é a Agência Internacional de Energias Renováveis, estabelecendo as diversas formas para se conseguir essa redução das emissões de efeito estufa. Eu chamo a atenção de uma delas porque isso é muito expressivo, que 25% dessas emissões poderão ser conseguidas com a eficiência energética. Ou seja, o uso mais adequado, com o desenvolvimento de tecnologias, é possível reduzir 25%. Outros 25% com o uso das energias renováveis. Mais 20% com eletrificação, que a eletrificação também é energia renovável. É substituir processos que hoje são realizados utilizando combustíveis fósseis, substituindo pela energia elétrica. O mais característico disso é na mobilidade. Na mobilidade elétrica, quando você substitui os carros a combustível fóssil, a petróleo, né, derivado de petróleo, pelas baterias. Mas existe uma determinada gama de atividades que não está coberto por nenhuma dessas aí. E se buscou, então, como você vai descarbonizar alguns setores industriais, como, por exemplo, a produção de fertilizantes, que hoje é um produto que emite gases de efeito estufa. Então, se encontrou no hidrogênio essa alternativa. Só que esse hidrogênio ele tem que ser produzido de uma forma que não emita esses gases de efeito estufa. E hoje, o hidrogênio que existe no mercado, o hidrogênio que é mais comum, que é utilizado pela indústria nas diversas atividades, é o chamado hidrogênio cinza, que é o hidrogênio derivado do gás natural. Então, tem que se substituir por um hidrogênio que não emita. E essa é a opção que se teve para o hidrogênio verde. Ele mudou aí, não sei por que mudou. Agora sim. Então, as cores do hidrogênio. As cores do hidrogênio. O hidrogênio é uma molécula, a molécula mais simples que tem, né? De duas. É o H2. Mas a forma de obtenção é que dá essa classificação por cores. Então, a partir da gaseificação do carvão, é o preto, aí o cinza, que é do gás natural, o azul é produzido pelo gás natural e que se captura o CO2, e o verde é aquele produzido pela eletrólise a partir das energias renováveis. Então, o combustível verde é aquele que vai mais nos interessar aqui. E aqui está o ciclo simplificado, bem
digamos, didático aqui, do hidrogênio verde. A energia que está ali representada por energia solar ou energia eólica, energia elétrica é produzida num processo de eletrólise, é um processo que já é conhecido há mais de 100 anos, entende? Só que nunca foi utilizado em larga escala, sempre foi utilizado em pequena escala. E esse hidrogênio ele pode ser armazenado, ele pode ser transportado por diversas vias, e com esse hidrogênio você pode descarbonizar os transportes, pode produzir combustíveis sintéticos, pode produzir amônia para fertilizantes, pode produzir o aço verde. Então, esse hidrogênio veio com essa característica, por isso é que a gente chama um vetor energético. Eu passo aqui e ele pula lá, não sei. E aqui é uma estimativa do mercado de hidrogênio, que a gente chama de baixo carbono, ou hidrogênio verde ou hidrogênio azul. Ele é meio desobediente aqui. Esse mercado praticamente inexiste. Por que ele inexiste? Porque hoje todas as alternativas de hidrogênio de baixo carbono têm um custo superior ao hidrogênio do mercado. Então, todo esse desenvolvimento vai acontecer em função da determinação de que é necessário descarbonizar. Então, é necessário que sejam estabelecidas políticas que determinem essa transição energética, a substituição do hidrogênio que emite gases de efeito de estufa por hidrogênio que não emite. E aqui está mostrando os diversos usos, no aquecimento de predial, na indústria de energia, etc. Então, se estima um mercado anual de 600 bilhões de dólares de hidrogênio de baixo carbono, quando vai predominar o hidrogênio verde. E aqui está representando exatamente isso que eu já falei naquele anterior. Você tem o hidrogênio pode ser utilizado na soldagem, nos produtos químicos, refinaria, eletricidade e tal. Então, são diversas alternativas. E muitas dessas alternativas já estão em uso. Aqui é um equipamento de mineração que, ao invés de usar o óleo diesel, produz o hidrogênio verde por eletrólise lá na própria área da mina, e esse equipamento já é um equipamento a hidrogênio verde. A indústria do cimento já conhece uma tecnologia que pode reduzir as emissões. A amônia já pode também ser produzida a partir do hidrogênio verde, e o aço verde. Então, o importante é que, no futuro, os produtos sejam produtos verdes, produtos que sejam produzidos a partir do hidrogênio verde. Na mobilidade, a gente sabe que predomina nos veículos leves os veículos elétricos a bateria, mas todos esses veículos poderão ser também hidrogênio, e são veículos elétricos, porque o hidrogênio, da forma que na eletrólise você separa a água do hidrogênio, na célula combustível o processo é inverso. Você entra com hidrogênio e oxigênio e produz eletricidade e água. Então, você tem veículos elétricos a bateria e tem veículos elétricos a hidrogênio. Essas faixas aqui estão mostrando aonde deve predominar os veículos a hidrogênio ou veículos elétricos. Para maiores percursos e para equipamentos mais pesados, o hidrogênio já é uma solução melhor do que a bateria. Então, você já tem caminhões a hidrogênio, ônibus a hidrogênio, e vai se buscar também, inclusive, para a aviação e para a navegação, a substituição de combustíveis fósseis por derivados de hidrogênio. E nós temos aqui, então, vários exemplos no transporte. Esse Audi já é um veículo a hidrogênio, um Toyota Mirai, um veículo a hidrogênio. Eu tive a oportunidade de testar
um veículo a hidrogênio da Hyundai, o Nexo, entende? Então, você tem o ônibus a hidrogênio, avião que está desenvolvendo alternativas para isso, na navegação, trem a hidrogênio já tem. E aqui é o retrato da oportunidade do Brasil. Esse gráfico ele está no Plano Nacional de Energia 2050. Essa barra laranja, que tem 15 ali, é toda a demanda de energia do país nesse horizonte 2050. Toda a demanda para a produção de energia elétrica, para a mobilidade, para a indústria. Então, toda a demanda está ali. E nessa barra, que tem a barra cinza e a barra verde, é todo o potencial que o Brasil tem. Na barra cinza, é o potencial de energia fóssil, e na barra verde, o potencial de energia renovável. Alguns países da Europa, nos seus territórios, não têm potencial de energia renovável para atender a sua demanda. E aqui o Brasil tem toda essa quantidade, 17 vezes superior à demanda em 2050. Essa é a grande oportunidade. Poucos países têm essa condição. E mais ainda, não é só uma questão da quantidade, é uma questão da qualidade. Esse fato ele foi identificado nesse estudo, que é um estudo feito pela consultora McKinsey, em que identificou, um estudo mundial, em que identificou que o Brasil tem condições excelentes para a produção de energia. E colocou, inclusive, esse mercado, projetando esse mercado para 2040, da ordem de 125 bilhões de dólares o mercado que o Brasil teria nessa descarbonização da sua economia. Bom, mostrando aqui a situação hoje. É interessante que alguns países pretendem chegar no horizonte 2050, aonde nós já estamos. Ali é a matriz energética, onde pega todas as formas de energia, elétrica, da mobilidade, etc. O Brasil tem 45% da sua matriz renovável. A média mundial é de 14%. Na matriz elétrica, 83% renovável. A média mundial é de 38%. E do ano passado, 92% de toda a eletricidade produzida no Brasil já foi renovável. Isso aí é meta de países para alcançar em 2050. E aqui está o retrato do que acontece. Nós temos aqui o potencial de geração solar fotovoltaica, onde o Brasil todo ele tem condições melhores do que a Europa. O pior local do Brasil é melhor do que o melhor local lá da Alemanha. Mas o que nós temos é que essa área de maior intensidade solar, o Nordeste está praticamente todo inserido. Então, está aqui, olha, a radiação, comparando do Nordeste com da Alemanha, onde a Alemanha investiu muito em solar fotovoltaico, nós temos praticamente 90% mais de radiação. Quando vai para a energia eólica, novamente, o Brasil tem um potencial gigantesco de 880 gigawatts, aonde o Nordeste também tem as melhores condições para a produção de energia eólica. Onshore e energia eólica offshore, o potencial ainda é mais elevado e o Nordeste possui mais de 50% do potencial de energia eólica offshore. Então, essas condições trazem para o Nordeste realmente uma situação extremamente favorável para se inserir nesse novo mercado do hidrogênio verde. E aqui são projetos eólicos offshore que ainda não se viabilizam, ainda não existe regulamentação, não tem nenhum projeto, mas o potencial é tão gigantesco que várias empresas já reservaram áreas e entraram com processo de licenciamento ambiental no IBAMA. Olha, então, são 74 projetos, já somam 183 gigawatts,
Isso aí significa quase que a potência total do sistema elétrico brasileiro, que é de 190 gigawatts. Então, você vê como nós temos um potencial gigantesco para a geração eólica offshore. E aqui foram estudos que foram realizados para saber quem pode produzir o hidrogênio verde mais competitivo. Esse é um estudo da Bloomberg. Nesse estudo da Bloomberg, aquele verde mais escuro significa dizer maior eficiência, menor custo para a produção do hidrogênio. Então, fez para o Horizonte 2030, o Brasil é aquele que pode produzir o hidrogênio ao menor custo. Fez também para o Horizonte 2050 e fez até a projeção do custo que será o hidrogênio nesse horizonte. E colocou novamente o Brasil como aquele que tem a melhor condição de produzir o hidrogênio verde. E esse aqui é um estudo da IRENA, que é a Agência Internacional de Energias Renováveis, para verificar quando o hidrogênio verde poderá ser competitivo com o hidrogênio azul. O custo do hidrogênio verde é expressivamente o custo da energia renovável. E esse custo de energia renovável do Brasil, que está decadente, está descendo, ele colocou no seu estudo que quem primeiro poderá produzir esse hidrogênio mais competitivo seria a China, porque a China está se propondo a produzir eletrolisadores a 1/4 do preço dos eletrolisadores que estão hoje no mercado. Se conseguir isso, realmente consegue. Depois o Brasil, por quê? Porque tem a melhor condição para a produção de energia renovável. E os outros países vêm a seguir. E aqui mostrando como a queda, né, do custo da energia, que são o custo dos leilões, e a projeção, essa projeção pontilhada aí, é a projeção feita pela McKinsey, mostrando que a tendência é que o custo dessa energia venha a ser da ordem de $20 por megawatt-hora, que torna o hidrogênio verde competitivo. A queda do custo da solar fotovoltaica, que é o objeto maior aqui desse evento, 61% nesse período. O da eólica, de 37%. E agora mostrando, o Ceará tem sido destaque com relação às energias, à produção de hidrogênio verde. O Ceará foi o destaque, eu vou mostrar aqui por que essas condições, mas chamando a atenção que é uma situação equivalente para todo o Nordeste, é uma oportunidade do Brasil, e o Ceará teve esse destaque por essas condições. O Ceará está na região Nordeste, com esse potencial gigantesco de energia renovável, existe a complementaridade, em algumas áreas, aquelas barras azuis é a produção diária de energia eólica. As barras amarelas é a produção diária de energia solar. Existe quase que um casamento perfeito. Quando cresce um, o outro diminui. Então, isso aí também é um fator positivo para instalações híbridas, né? Solar e eólica. A posição geográfica do Ceará, que é equivalente aqui de Natal, a gente diz que está na esquina do Atlântico, né, para atender o mercado da Europa e dos Estados Unidos. E o detalhe do Ceará é que nós temos lá o complexo do PECEM. O complexo do PECEM é constituído de uma zona de processamento de exportação, em que qualquer produto destinado à exportação tem vantagens tributárias praticamente equivalentes à da Zona Franca. Você tem uma área industrial que já poderá ser consumidora do hidrogênio verde e tem um porto que já tem condições de operar para a exportação do hidrogênio verde. E um detalhe que é fundamental também é que esse complexo do PECEM, formado pela ZPE, área industrial e o porto, é administrado numa parceria do Porto de Roterdã com o governo do estado do Ceará. E o Porto de Roterdã quer se transformar no principal porto
importador de hidrogênio para a Europa. E aqui você vê que, no começo de 2021, o governo do Ceará, com a FIEC, inclusive foi motivado pela FIEC, lançou um memorando de entendimento dizendo o seguinte: as empresas que quiserem examinar, estudar aqui a sua produção de energia, de hidrogênio verde, essas instituições, Governo do Estado, Federação das Indústrias, Universidade Federal do Ceará e o Complexo do PECEM, dão todo o apoio para o desenvolvimento dos seus projetos. Ora, ao anunciar isso, as empresas foram examinar aquelas condições que eu apresentei antes e verificaram que realmente são condições excepcionais. E daí resolveram, então, assinar memorandos de entendimento com o Estado. Várias delas anunciaram os seus projetos, são projetos gigantescos, que nós achávamos que um projeto de 300 bilhões de dólares era um grande projeto, e eles anunciam projetos de 6 bilhões, outro de 6 bilhões, 7 bilhões. São projetos de dimensão realmente nunca encontrada aqui na região Nordeste. Mas o que é importante é que esses estudos, alguns deles já estão avançando, já estão chegando ao ponto de fazer os projetos de engenharia. E os outros continuam estudando essa oportunidade, mas todos eles aguardando a formação do mercado. É um mercado que não existe ainda, não tem ainda o comprador do hidrogênio verde, porque tudo está acontecendo de uma forma inicial em todo o mundo. Esses são os projetos mais promissores, porque essas empresas já alugaram as suas áreas para desenvolver os seus projetos, já estão pagando por essas áreas, desenvolvendo os projetos. Casa dos Ventos, que é a maior empresa de geração de energia renovável aqui do Brasil, a Fortescue é uma empresa australiana que está investindo pesadamente em hidrogênio verde, a AES é uma empresa americana, essas empresas já reservaram as suas áreas. A ArcelorMittal é uma grande um conglomerado de siderúrgica que comprou recentemente a siderúrgica que tem lá, na zona de processamento de exportação, já com o propósito de transformar a produção do aço, que utiliza o carvão, e, no futuro, produzir o aço verde. Ele comprou a siderúrgica com esse propósito. E lá nós temos uma usina a carvão, uma usina térmica a carvão, que no futuro terá que ser convertida, e a EDP implantou já um projeto piloto que está produzindo hidrogênio verde, fez uma geração fotovoltaica de 3 megawatts para alimentar uma planta piloto de 1,25 megawatts. Então, hoje, esse é um projeto, é o único projeto de produção de hidrogênio verde que nós temos lá, que é um projeto piloto. E aqui são estudos que realmente confirmam essa vantagem competitiva que se tem lá. Um estudo feito pelo Porto de Roterdã, que chegou à conclusão de que estão presentes todas as condições para transformar o PECEM num centro de hidrogênio verde muito competitivo. Esse outro estudo feito em parceria com o Inuind, uma parceria do Brasil com a Dinamarca, que chegou à conclusão que lá tem todas as condições de se desenvolver um porto de apoio à produção de geração eólica offshore. E o estudo da McKinsey, que eu falei anteriormente, que chega à conclusão que o Brasil é um dos melhores lugares, é um dos lugares mais competitivos do mundo para produzir o hidrogênio verde e seus derivados. Então, nós temos aí realmente uma oportunidade. Eu mostrei aqui o caso do Ceará, mas nós temos projetos em Suape, nós temos projeto do Porto do Açu, nós temos iniciativas aqui no Rio Grande do Norte também. O Brasil todo tem
melhores condições, tem excelentes condições para entrar nesse processo. Agora, o desafio grande é que se atrai a cadeia produtiva. A cadeia produtiva, desde a produção dos equipamentos para energia, produção de energia renovável, que a gente sabe que na solar isso aconteceu, na eólica isso aconteceu. Nós temos fábricas aqui no Brasil, aqui no Nordeste, de aerogeradores. Na solar isso não aconteceu, a gente importa praticamente toda a nossa produção solar, mas o importante é que a gente tenha em toda a cadeia produtiva o domínio da tecnologia, o domínio dos equipamentos, para que nós não sejamos apenas um exportador de commodity com o eletrolisador que foi importado lá da Alemanha, com a engenharia que fez o projeto lá na Alemanha e tal. Então, é preciso que a gente internalize isso. E, felizmente, já existem muitas iniciativas voltadas para a capacitação. São várias universidades que já estão desenvolvendo cursos direcionados para o hidrogênio verde. Também os centros de pesquisas estão direcionando os seus esforços para o hidrogênio verde, mas depois, ao final, eu vou comentar exatamente o que se espera e que ainda está faltando. Bom, a FIEC, muito comprometida com esse processo, no ano passado promoveu um evento, o FIEC Summit 2022, e agora eu estou convidando a todos para participar do FIEC Summit de 2023, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de outubro. Eu vou, então, agora fazer os comentários que não estão aí na apresentação, exatamente para esclarecer a todos. O hidrogênio verde, como eu falei, ele não é um hidrogênio competitivo sob o aspecto de preço. Isso porque ele é mais caro do que o hidrogênio do mercado. Ou seja, para que ele se desenvolva, é preciso que sejam estabelecidas políticas públicas, porque você não tem simplesmente as forças de mercado não farão com que esse hidrogênio verde se desenvolva. E o que ocorre, nós que estamos acompanhando esse processo, todos os países do G20, grande parte dos países, vários países aqui da América Latina, já têm os seus programas de hidrogênio verde. Já tem iniciativas de hidrogênio verde. O primeiro deles foi o Chile. Então, o Chile já tem vários processos lá de desenvolvimento, vários projetos que estão em desenvolvimento. E é muito importante que o Brasil, que está vendo esse cavalo selado passando aí, aproveite essa oportunidade, porque é preciso que a gente comece a desenvolver essas iniciativas. Tudo que aconteceu agora foi puxado pelo mercado europeu, mas o mais importante é que o hidrogênio verde ele seja utilizado para a descarbonização da nossa indústria, para produzir o fertilizante verde, que vai ser o único que vai ser aceito no futuro, para produzir o aço verde. A União Europeia já estabeleceu barreiras em função da pegada de carbono dos produtos, de tal forma que vai favorecer aqueles produtos verdes. Nós temos aqui uma única iniciativa voltado para isso, que é na Bahia, da Unigel, que está desenvolvendo um processo para a produção da amônia verde, para a produção do fertilizante verde. Mas é uma iniciativa isolada, porque é muito fácil identificar. Uma fábrica de margarina, que pode ser que tenha uma fábrica de margarina aqui, ela utiliza hidrogênio. E esse hidrogênio é o hidrogênio cinza. Como é que uma fábrica de margarina vai trocar o seu hidrogênio cinza por um hidrogênio verde para não vender a margarina, que ela vai ser mais cara? Então, tem que haver uma política nacional estabelecendo que os processos que utilizam hidrogênio mudem para hidrogênio de baixo carbono, que aqui no Brasil seria o azul ou verde, e, naturalmente, o verde é quem vai
é quem vai predominar. Então, encerrou o meu tempo ali, faltam 26 segundos, eu estava seguindo aqui o horário, e cumprindo o meu horário, eu encerro aqui essa minha apresentação, agradecendo a atenção, agradeço o convite aqui da FRG para participar desse evento, com muita satisfação, e agradeço aqui a Vanessa, que é a motora principal desse evento. Muito obrigado a todos.